Sejam bem-vindos ao Mind Talks. Aqui a ideia é ter conversas de impacto com pessoas que estão de fato promovendo mudanças, tanto na nossa sociedade através da educação, inclusão produtiva e políticas públicas. Hoje, aqui comigo, está o Alexandre Pessati, diretor de concessões da Mind Lab, mas também já foi secretário de PPPs do Recife e também trabalhou na SP Parcerias. Bem-vindo, Ale. Obrigado pelo convite. Então, Ale, hoje eu chamo de Ale porque, obviamente, a gente trabalha juntos, então não tem por que formalidades. Mas hoje, então, a ideia é justamente poder desmistificar um pouco do que é uma PPP, como que ela funciona, e a gente poder passar por alguns benefícios e, principalmente, qual que é o impacto que a gente imagina que elas podem causar olhando para a educação nesse primeiro momento. Então, quando a gente fala de PPP, a gente associa a privatização muitas vezes. Essa é uma desambiguição que ainda falta. Como que funciona de fato uma PPP? Qual que é a diferença dela de uma privatização? Vamos lá. Pra começar assim, né? Quando a gente fala de privatização, a primeira pergunta é, na verdade, o que é privatização? Né? Privatização ocorre quando o poder público, né, o Estado, o município, a União, tem um bem, né, um ativo que vai ser alienado, realmente vai ser vendido. Por exemplo, um terreno, um equipamento, ou até mesmo se existe uma empresa estatal, seja uma sociedade de economia mista, seja uma empresa pública, em que o Estado vende, aliena as ações até perder o controle da empresa. Isso são projetos de privatização. É como aconteceu com o Sabesp, como existiu o projeto de privatização também dos Correios a nível federal, mas isso não acontece nas PPPs. Por quê? Em uma palavra, o que são PPPs? É um contrato. PPPs são um contrato de quem? Uma palavra. É um contrato de gestão. É um contrato de gestão de longo prazo em que a administração pública firma com parceiro privado para administrar bens públicos e prestar algum serviço por 20, 30 anos. No caso, essas PPPs elas podem incluir diversos tipos de setores da infraestrutura e existem há muito tempo. São leis que foram criadas em 95, por exemplo, a lei de concessões, a de PPPs, a 11079. Então, já de algum tempo que esse mercado existe nos setores que a gente chama de infraestrutura econômica. Mais recentemente, né, nos últimos 6 anos, a gente tem visto isso, um processo de municipalização, né, enfim, a tomada de frente pelos entes subnacionais em que se aprofundou o uso desse instrumento tanto para infraestrutura urbana quanto infraestrutura social. Qual que é a diferença de um contrato de serviço para um contrato de PPP? O que diferencia eles, por exemplo? Você falou que é como se fosse um contrato de serviços, mas tem uma questão de requisitos mínimos que eu sei, mas como você deve imaginar, você já sabe, eu não sou advogado, mas eu sei que você é, então você pode explicar melhor. Quais são os requisitos mínimos para ser de fato uma PPP e não um contrato normal de serviço? Muito bem, já que você falou que eu sou advogado, vamos começar pelo marco legal, né? Então, até então a gente tinha a lei antiga de licitações, a 8666, que era a base legal para qualquer contrato administrativo, que depois agora com a nova lei de licitações já mudou o marco legal, mas de qualquer forma. A gente tem essa questão do marco legal da lei de concessões, PPPs, 11079, que eu acabei de comentar, mas em termos da própria dinâmica contratual, ela difere, porque quando a gente olha para contratos comuns, que a gente chama dentro da administração pública, a gente tem uma prestação de serviço pelo meio, né? Então, você vê um contrato de limpeza, por exemplo. Você contrata o serviço com a quantidade de funcionários, com quantas vezes essa pessoa vai limpar aquele local, por exemplo. E no modelo de PPP, você contrata por resultado. Eu quero aquele local limpo, limpo significa isso. Eu vou ter um conjunto de indicadores dentro desse contrato que vão ser aferidos por um verificador independente, uma auditoria externa, que vão verificar se aquele serviço está sendo bem prestado e a remuneração do parceiro privado vai depender da qualidade do serviço. Se ele operar mal, ele recebe menos. Ou talvez, né, também seja tirado do contrato, que nem acontece também, certo? Acontece também. Esse tipo de contrato, também esqueci de comentar, ele congrega diversos serviços. Por exemplo, você tem um foco em um serviço específico quando você contrata por esse marco legal dos contratos comuns. Quando você tem uma PPP, você consegue congregar tanto a obra, quanto o serviço, quanto o financiamento dessa obra ao longo do tempo.
Certo. Então, quando a gente está olhando, por exemplo, dentro de uma escola, a gente está falando de, ao invés de ter que fazer um monte de contratos, que são em torno de mais ou menos 80 contratos todo ano, renová-los, mesmo que seja um contrato de serviço de um prazo maior, ele pode ter no máximo 48 meses de vigência, certo? Quando a gente fala de uma PPP, ele tem que ter no mínimo quanto e qual que é o máximo dele? Assim, são no mínimo 5 anos, tá? No máximo 35 anos. Uau! Exatamente. Mas ele traz uma previsibilidade muito maior também para o poder público, né? Porque ele está aglutinando um monte de contratos em uma coisa só e principalmente colocando um objetivo claro para o consorciado, para o concessionário. Exatamente, é por esse motivo, por essa característica que os contratos de PPP, eles são verdadeiros instrumentos para diminuir, né, reduzir o custo de transação para a administração pública. A gente sabe que é muito burocrático você fazer contratação, toda a mobilização que você tem que ter para fazer orçamento, para fazer editar o contrato, né, passar por todas as instâncias e depois chegar numa licitação e todo o processo de recursos, enfim, que tem que até a assinatura do contrato, que são necessários, é importante e também existe para a parceria público-privada. Sim. É um processo longo, né, um ano e meio, 2 anos até chegar no edital, só que esse investimento de tempo na estruturação ele é compensado por um contrato que vai congregar serviços por um tempo razoável. O que eu percebo que é muito interessante desses contratos, óbvio, além de toda a eficiência que eles trazem, eles também têm como trazer um ganho de margem, nesse caso. Porque quando você traz um fornecedor para cuidar de um contrato com garantias por 35 anos, por exemplo, mas que sejam 10, 20, é muito diferente do que fazer um contrato de curto prazo. Ele tem um risco muito menor, então ele consegue também dividir essa margem, por assim dizer, com o poder público, trazendo mais eficiência também de custo. Exato. Nesse caso. O risco de continuidade ele vai ser, né, endereçado pelo licitante na hora da elaboração da proposta. Quantos contratos, mais ou menos, de PPP tem no Brasil? Eu não tenho ideia. Olha, aí você me pegou. Quantidade de contratos, eu não. De contratos no geral, eu não sei, mas do setor de educação, em estruturação, a gente tem pelo menos 150. E cresceu 800% a quantidade de contratos que entraram em estruturação no ano passado. Né? Exatamente. Quando a gente começou a estruturar o projeto de educação lá da Prefeitura do Recife, há 4 anos atrás, a gente só tinha em operação no país o contrato de educação de BH, da Prefeitura de Belo Horizonte, que é hoje a concessionária Inova BH que opera. E aquele contrato foi o primeiro de uma série de contratos de PPP que estão sendo estruturados, né, naquela época pelo BNDES. E quais são as inovações que estão sendo implementadas nesses contratos hoje? Porque, lembrando, isso começou a ser modelado lá em 2010, né? A primeira PPP lá de BH. Exatamente. E ao longo desse caminho, eu imagino que tenham tido muitas lições aprendidas, apesar de terem tido poucos contratos. O que a gente tem visto de mudança até agora? Olha, por incrível que pareça, depois de muito tempo, né, passaram-se aí 10 anos, nenhuma outra PPP foi modelada e aquele framework de trabalho, né, aquele framework do que se entendia como um PPP de educação pouco mudou. Não, modelado foi, né? Saiu São Paulo... Não, digo, enfim, eu estava falando na época Não, entendi. Na época da Prefeitura do Recife, né, enfim. Mas vamos lá, eu acho que eu posso comentar, tem um ponto que eu acabei de refletir aqui. As primeiras PPPs que a gente viu sendo modeladas, elas estavam focando também em estruturas Greenfield. E a gente vê um movimento agora nesses projetos que estão saindo de também abarcarem só o Brownfield, ou seja, infraestrutura existente que também vai ser previsto reformas e não necessariamente equipamento novo. Que acho que esse que é importante, né? Para explicar para todo mundo. Greenfield é quando é a construção de estruturas completamente novas. Exato, né? exato. De fato, construir, por exemplo, novas escolas. Quando a gente está falando de Brownfield, é revitalizar, reformar estruturas que já existem, certo? Exatamente. E quando a gente olha para o Brasil, eu acho que esse é um dos principais pontos, né? A gente vê hoje no Brasil, declarado pelo MEC, a gente tem 150 mil escolas no Brasil. 40% delas estão com infraestrutura dada como inadequada, ou seja, precisa de melhorias. E um número que eu descobri faz pouco tempo, que acho que foi um dos números que mais me impactou, é que tem 38 mil escolas que não têm acesso à água potável no Brasil. Isso é uma realidade. E isso me parece um número assim, absurdo, né, de imaginar. E não quer dizer que essas são consideradas adequadas estão em uma condição maravilhosa também, né?
No final do dia também vem muito dessa questão da dificuldade de contratação e quando você separa quem constrói de quem mantém a escola, de quem faz reformas ou de quem cuida, de quem faz o facilities no dia a dia, né, limpeza, tudo isso, acaba criando uma... Não está alinhado, né? Um constrói, mas eu não tenho que me preocupar com o quão bem ela foi construída ou me preocupar que ela seja construída de uma forma que ela opere de uma maneira maravilhosa, seja mais fácil de limpar ou qualquer coisa desse tipo. Porque ele não está ligado com isso. Quando você coloca tudo isso dentro de um contrato só, todos estão olhando para o mesmo objetivo, né? De eu preciso construir ou reformar, mas eu preciso que essa escola funcione muito bem, seja mais barata de manter, seja em termos de energia elétrica, até nas questões de limpeza e como que você forma aquela comunidade escolar também, né? Exato, esses são os elementos, os clássicos elementos de incentivos que a gente tem nas parcerias público-privadas. A gente tem, como você comentou, esse incentivo da qualidade da infraestrutura. Quem constrói também opera. Ele vai certamente utilizar os melhores materiais possíveis, né, naquele momento da construção, porque é ele que vai fazer manutenção ao longo do tempo, ele quer reduzir esse custo. Da mesma forma, alimento de incentivo nos termos dos indicadores de desempenho. Então, ele está alinhado com o próprio propósito do poder concedente. E, por último, também, geralmente, o parceiro privado só começa a receber as contraprestações do poder público no momento em que ele entrega a infraestrutura. Então, isso também é um incentivo para ele correr na hora de executar a obra para começar a receber antes do projetado. E acho que o que mais me chama a atenção é a questão de desmistificar um pouco, entender melhor o que é uma PPP, como você estava falando, dos subnacionais, mas no final subnacional significa governos de estado ou municípios. Eles já entenderam o benefício das PPPs, senão a gente não estaria vendo tantas PPPs sendo modeladas, né? Em todos os lugares do país. A gente vê, por exemplo, dentro do estado do Pará, o estado do Pará está modelando, tem mais 3 cidades dentro do próprio estado que estão modelando projetos, se não me engano, da mesma forma que São Paulo já licitou 2 lotes de 17, 16 escolas, tem mais 141 de 143 escolas sendo modelado. O Paraná, a gente vê, então, uma diversidade, seja de espectro político ou até no país inteiro. Quando a gente está falando de... É muito diferente você imaginar ter que modelar uma PPP na Amazônia do que estar modelando uma PPP no estado de São Paulo. Mas a gente vê que a adoção tem sido muito alta, então não tem uma questão de desmistificação. Mas qual que você acha que é o principal motivo de ter demorado tanto para isso ser adotado por outros subnacionais? Olha, eu acho que é o seguinte, existiu um movimento, acho que histórico nesses últimos anos, de um incentivo para os subnacionais em termos de técnica e de técnica mesmo para modelar. A gente viu um protagonismo muito forte da Prefeitura de São Paulo desde 2017, salvo engano, foi 16 ou 17. Por um acaso, quando você trabalhava justamente na SPP, né? Por isso, né? Sem puxar sardinha, mas você estava no lugar certo na hora certa. É verdade, né? mas um pouquinho antes de eu entrar mesmo na Prefeitura de São Paulo, que foi quando foi criado o PMD, o Plano Municipal de Desestatização, e se viu um uso muito diferenciado do instrumento da parceria público-privada para ativos que geralmente não eram concedidos. Eu acho que isso ajudou a movimentar o mercado e também com a criação do PPI. Na época do governo Temer, a nível federal, foi criado o Programa de Parceria de Investimentos a nível federal e que criou uma plataforma que é executada pelo BNDES e pela Caixa para incentivar estados e municípios a elaborar projetos de PPP, dando tanto subsídio financeiro, né, financiando a estruturação dos projetos, quanto dando apoio técnico efetivo em quadros municipais e estaduais que às vezes não tinham essa condição de estar estruturando projetos complexos. Usando tanto quanto o Fundo de Estruturação de Parcerias, de Projetos, né, o FEP, e também o FIDIRS, que está conectado ao Ministério do Desenvolvimento Regional. Isso, né? o FIDIRS ele começou, a salvo engano, há 2, 3 anos. Agora que está mobilizado fazendo projetos, mas também é uma terceira frente de projetos que está sendo encabeçada pelo governo federal. Também esqueci de comentar, né? Nessa toada iniciada pelo governo federal, né, por meio da Caixa e BNDES, os próprios organismos multilaterais, como a ONU, o BID e o UFC também
criaram suas próprias unidades de parcerias público-privadas para incentivar subnacionais. E isso é muito importante, porque o processo de fazer uma PPP diferente de fazer um contrato via 8666 ou 14133, eu também lembro das leis. Muito bem. Mas é bem mais complexo, demora muito mais, é mais moroso esse processo, mas tem todo o benefício de você poder ter um prazo muito mais longo. Mas ele exige um esforço importante do subnacional, não só na questão de motivação, porque isso demora, tem que estar no momento certo dentro do ciclo, né, político, mas também tem a questão de braço técnico para poder executar, porque a modelagem desses contratos é bem complexa. Então, isso é muito importante ter esses outros parceiros que criam esse ecossistema para, de fato, isso estar crescendo tanto. Porque quando a gente olha na questão das PPPs ou concessões, eles são um motor de crescimento usando financiamento privado em benefício da sociedade. Então, você consegue alavancar recursos, por exemplo, quando a gente fala de escolas, a gente está falando de conseguir alavancar recursos da Faria Lima, né, de grandes bancos, grandes fundos, tanto quanto de órgãos bilaterais para poder fazer essa modelagem, ou de bancos nacionais como a Caixa, e também trazendo o BNDES, para poder justamente gerar benefício na sociedade, construindo escolas, por exemplo, que eu estava dando um exemplo no Pará, que acho que esse é um instrumento muito benéfico para a sociedade, para poder exercer muito do que está no artigo 205 da Constituição, que fala a educação é um dever do Estado e da família, mas é uma responsabilidade da sociedade civil como um todo. Então, ver esse tipo de mobilização em prol de um impacto tão importante que a gente tem, lembrando que o Brasil vive essa situação, né? A gente tem esse gap de infraestrutura na sociedade, né? Olhando para a educação, que precisa ser preenchido de alguma forma. E para poder preencher esse gap, depende de como você olha para esse número, mas o MEC fala de alguma coisa como um investimento de 250 bilhões de reais. Para investir 250 bilhões de reais em construção e reforma de escola é muito dinheiro e precisa de tempo para poder fazer isso, mas quando você traz iniciativa privada para poder participar disso, ainda mantendo toda a questão do programa político-pedagógico das redes, a independência das redes de poderem cuidar do currículo e não ser uma privatização, mas, como você estava trazendo, é um contrato de serviço ligado a objetivos de fato de impacto ali. Isso eu vejo com muito bons olhos e acho que pode promover uma transformação importante na educação nos próximos anos, né? Então, acho que é muito interessante ter você aqui na empresa com a gente, principalmente por causa de toda a experiência. Você estava no lugar certo, na hora certa em algumas coisas e participou da SPP na época que o secretário do Tesouro, o Seron, né, estava na SPP. E a gente vê a questão do sistema de garantias sendo evoluída também, porque agora ele está no Tesouro Nacional, podendo também trabalhar em benefício do motor de crescimento também do país, que é a infraestrutura, né? Isso é verdade. O trabalho que o Seron tem feito lá na STN foi bem importante para o mercado de PPPs e conecta muito com o que você acabou de falar sobre a questão dos estados e municípios, às vezes, terem restrições para tomar crédito barato, da Faria Lima, você está falando. Porque o setor privado ele tem essa capacidade de mobilizar capital muito melhor, né, e de forma mais eficiente. E, como você comentou, foi criado ali pela STN mais um incentivo para o mercado, que é você realmente ter um mecanismo para dar garantia em nome desses subnacionais, que tem alguns indicadores de crédito favoráveis. Então, a União entra como interveniente para dar garantias para esses estados e municípios. STN, Secretaria do Tesouro Nacional. Exatamente. Então, foi criado diversos incentivos, inclusive até formação de gestores públicos, que é importante para até diminuir essa dependência exacerbada de estruturadores, em alguma medida. Eu acho que é importante, às vezes, explicar um pouco melhor esses temas, porque é um ecossistema enorme para poder fazer tudo isso funcionar, seja num contrato que esteja funcionando agora aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, como, por exemplo, dos Céus, ou seja no contrato da ponte de Itaparica, na Bahia. Tudo isso tem o mesmo ecossistema, atores muito similares que precisam trabalhar juntos em apoio.
desse motor fundamental do Brasil, que é a questão da infraestrutura, seja social ou econômica, né? Então, voltando para a questão das PPPs, assim, qual que você acha que é o principal benefício que a PPP traz no quesito de educação, para uma PPP de educação, para um ente subnacional? Olha, a primeira coisa, acho que qualquer PPP é qualificação do gasto público. Né? PPP são instrumentos de qualificação do gasto público. A gente parte, nós queremos fazer um projeto de PPP, não é e não deve ser simplesmente pelo apelo fiscalista, porque é mais barato. Às vezes nem necessariamente é. Mas a questão que a gente parte da premissa é PPP são qualificadores de gasto público. Então, a gente está partindo da premissa que o setor privado vai trazer eficiência e qualidade na prestação de serviço público. Ponto. Essa é a primeira coisa. Para a educação, vamos fazer um parênteses, na verdade. A gente começou há alguns anos a chamar de PPP de educação, mas, na verdade, a gente está falando de PPPs de prédio. PPPs de infraestrutura educacional. A gente está falando de construção de prédios e de gestão desses prédios ao longo do tempo. É isso que se colocou como framework nesses últimos anos. A gente parte também dessa tese de que eu delegando essa parte dos serviços, então eu vou ter gestores e professores mais engajados e com mais tempo para focar no pedagógico. Portanto, nós teremos indicadores educacionais com maior crescimento. É que, infelizmente, ainda não aconteceu, né? Então, a gente tem aí, né, em operação no Brasil hoje, a PPP da Prefeitura de Belo Horizonte, tá, que são unidades de educação, e também aqui em São Paulo, dois lotes do CELS. Tá? E a gente vê que existe estudo já que provou que, olha, esse impacto não é tão acentuado quanto a gente imaginava. A gente tem uma amostragem tão grande para verificar isso? Talvez não, talvez a gente precise de mais estudos e mais objetos de estudo, né? A gente está na toada agora das outras duas PPPs que foram assinadas aqui, as duas que você comentou do lote do governo do Estado de São Paulo, a gente também teve Caxias do Sul agora, que ainda nem começaram a execução. Eu acho que a partir desse momento que a gente vai começar a testar se essa tese que eu acabei de falar se verifica na prática, né? Mas a verdade é, a gente vê isso dentro dos estados e municípios. Nem sempre a escola com a melhor infraestrutura é a que tem o melhor IDEB. Sim. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Essa não é uma verdade. Com certeza tem que se preocupar menos com a infraestrutura, de você poder dar aula numa infraestrutura adequada, o professor se sente valorizado, isso cria um ambiente melhor e também para os alunos, isso deveria ter impacto. Mas não é linear esse impacto. Então, como que a gente consegue trazer para dentro dos contratos de PPP que tenha impacto, de fato, na educação? Porque acho que isso que você trouxe é uma questão muito importante, né? A gente coloca e são criados esses contratos de PPP justamente para você poder falar, você precisa atingir isso, resolver esse problema para poder ser remunerado. E tem a figura do verificador independente e o Estado sendo o indutor dessa política, medindo isso ao longo do tempo e podendo entender se isso está seguindo o caminho ou não, funcionando ou não. Mas é para resolver um problema da sociedade. Quando a gente está falando da questão da educação, a gente não vê o indicador lá dentro, né? Acho que essa é uma questão ainda que a gente sente falta dessa evolução. Desse alinhamento de incentivos. Exato, porque quando a gente olha dentro de uma ponte, por exemplo, quanto menos acidentes, quantos carros passaram e diminuindo custos, a questão fiscalista, como você disse, que é justamente olhar para o lado fiscal disso, que é custar menos, mas olha principalmente se isso está gerando impacto benéfico para a sociedade. Quando a gente fala de uma escola, o impacto dela não é ter o prédio com luz e água e o banheiro limpo todos os dias. Esses, na minha opinião, eles são indicadores de meio. Eles não são indicadores de fim. A gente só está fazendo PPP de educação para melhorar a educação. Tem que ser. Precisa ter impacto, de fato. Né? Acho que é isso que a gente vem ainda sentindo falta. E você acha que tem uma toada para isso ser adotado pelos subnacionais? Certamente. Né? A gente, eu comentei, né? Vejo PPPs como uma plataforma para diminuir custos de transação. Então, tudo que a gente conseguir agregar nesses contratos que vão
ajudar o professor, o aluno e o gestor a serem o melhor que podem ser, fazer o melhor que podem, a gente deve congregar nesses instrumentos. Por exemplo, a gente tem, quem acompanha aí as discussões do novo Plano Nacional de Educação, tem sido colocado muitas vezes a questão da educação socioemocional, que não é novidade no país. Isso já Está na BNCC. Está na BNCC, na Base Nacional Curricular, para quem não conhece o termo. Então, esse eu vejo que é um ponto que a gente poderia estar colocando nesses contratos, e é algo que a gente consegue não interferir, não colocar a bata branca, entre várias aspas, a bata branca da educação. Bata branca se diz na comparação com, por exemplo, hospitais de colocarem Isso, os clínicos, médicos, serviços clínicos, né? A gente não está colocando o professor dentro da sala de aula, mas a educação socioemocional é um exemplo que a gente pode estar dando apoio para a implementação desse recurso, a modalidade de educação dentro desses contratos, sem colocar o professor dentro da sala de aula, mas apoiar o professor naquilo que já deveria até estar sendo colocado dentro da sala de aula, né? Eu vou dar outro exemplo, a gente pode pensar até em apoio para alunos do espectro autista, ou outras questões, por exemplo, a gente pode ver a comunidade escolar como uma plataforma para que esses alunos tenham uma melhor convivência, por exemplo, recursos para a gente para ter as festas de convivência ao longo do ano. A gente pode cuidar ter... dos pais. A escola é um aparelho que tem um potencial muito maior do que só necessariamente receber as crianças de segunda a sexta. Exatamente. O contraturno, tem outras possibilidades, gente. até a própria educação em período integral é uma tendência clara, né? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Acho que tem muitas questões nesse sentido, mas uma coisa que me chama a atenção eu acho que mais do que necessariamente óbvio que a gente acredita no socioemocional e do letramento humano, que a gente vem brigando por isso e trazendo essa bandeira desde 2006 no Brasil, e foi incluída na Base Nacional Comum Curricular e já é adotado não só pelos nossos clientes, mas tem muitos outros esforços para isso também. Mas uma questão que eu acho que é importante estar dentro desses contratos é, de fato, ter a questão do objetivo, de precisa impactar o índice do desenvolvimento da educação básica. Seja lá como que ele vai ser medido ao longo desses 30 anos, porque a gente tem que lembrar, o índice de desenvolvimento da educação básica, ele hoje é medido com uma prova que foi definido, a maneira de medir ele, em 2002, pelo INEP. O mundo mudou bastante desde 2002 e vai mudar bastante nos próximos 35 anos, por exemplo, que um contrato de PPP pode ter. Então, quando a gente olha para o que deveria estar ali, talvez deva ser o impacto, de fato, na aprendizagem das crianças, na construção de maior produtividade para o nosso país e um futuro melhor para aqueles cidadãos que estão ali passando pela melhor ferramenta que a gente tem para construir cidadãos, que é a escola. Sim, o ambiente de afetos e desafetos, né? E colocando isso, a gente tem certeza que quem ganhar a concessão vai estar procurando as melhores maneiras de poder gerar esse impacto. Porque não necessariamente a maneira de gerar hoje é a maneira de gerar daqui a 5 anos. A gente está vendo toda a mudança que inteligências artificiais, os GPTs da vida estão causando na educação em um período curtíssimo de tempo. E isso tende a acelerar. Então, quando perguntam para mim sobre como que será que vai ser a educação daqui a 10 anos, a minha resposta é muito simples. Não será igual a de hoje. Essa é a melhor resposta que qualquer um pode dar. A gente pode falar de tendências, do que a gente acredita que seria melhor hoje, mas a certeza é que ela será diferente de hoje. E que é muito parecido com uma verdade do contrato de PPP, né? Todo mundo fala, uma certeza é que ele vai mudar. Porque ele é um instrumento flexível que vai acompanhar a política pública ao longo do tempo. Por isso que casa muito essas duas conversas. E o que a gente tem certeza é que se eles continuarem da mesma maneira que eles estão agora, a chance deles, de fato, se adaptarem às necessidades da escola é muito baixa. De fato, de aprendizagem das crianças, não só do prédio em si, né? Porque, de novo, ter certeza que o banheiro está funcionando, que a luz está ligada, a água está funcionando, não responde à questão de como que a gente vai conseguir preparar melhor os alunos para um futuro tão dinâmico quanto que a gente está vivendo hoje. Da mesma forma que eu consigo colocar ali um indicador de limpeza de um banheiro, também posso colocar um indicador finalístico, né? Esse rol de indicadores ele pode vir
tanto para penalizar, como existe hoje, também outros contratos que bonificam, em caso de eficiência. Já existem PPPs de iluminação pública, por exemplo, que bonificam o concessionário, ele ganha mais contraprestação quando ele tem mais eficiência energética, por exemplo. E aí, mais Da mesma forma, o impacto no IDEB ele pode estar constando como um indicador de desempenho. Com certeza. E se fosse para tirar alguma coisa das PPPs hoje, alguma coisa do contrato, da maneira que elas são feitas, o que você tiraria? De escopo? Não sei. Alguma coisa que você tiraria. Porque você está falando do que você colocaria, o indicador de impacto. Olha, eu tenho, em vários setores, eu tenho visto indicadores de desempenho que falam indicadores de governança. Eu não acho que isso tem que ser um indicador de desempenho. O que é um indicador de governança? O que eles chamam de indicador de governança, né, os estruturadores, assim, é basicamente questões administrativas, apresentação de relatório, de planos, etc. Gente, isso é obrigação, isso não é indicador de resultado. Você basicamente está colocando lá 10% de graça para o concessionário. Assim, não precisa estar ali. Aquilo lá é obrigação do concessionário, acabou. Você está tirando a valorização de outros indicadores que são muito mais importantes do que isso. Se você pudesse mudar qualquer coisa na lei das PPPs, o que você mudaria? Está tramitando, né, o novo marco da lei de concessões, mas assim, ela acabou sendo muito aquém do que todo mundo esperava. Assim, a gente imaginava realmente uma reforma, né, e uma unificação das leis de concessões da PPP, que não faz o menor sentido elas serem duas leis distantes. Eu acho que eu unificaria essas duas leis e alinharia conceitos. Tem muita coisa que está em desuso ali dentro, tem muita coisa do mercado de parcerias público-privadas que surgiu pela prática e não foi positivado. Aquilo poderia, por exemplo, a própria ideia do verificador independente, não está isso dentro da lei de concessões, da forma como foi construído hoje. E eu acho que seria importante, não necessariamente na lei de concessões, mas as estruturas de garantia hoje e os fundos que são utilizados para as garantias estarem positivados dentro da lei. Seria importante. Acho que, para mim, a principal coisa que eu mudaria seria o poder pagar PPP de educação com o Fundeb. Isso é importante também. Isso, no final, ficou fora do relatório do deputado Arnaldo Jardim e é uma coisa que é ainda judicializada e que será importante para o futuro, poder ter esse fundo financiamento, esse recurso federal, né, que vai para os estados e municípios, principal ferramenta de financiamento da educação, ele poder ser utilizado para pagar, pacificado na utilização dele para pagar PPPs. Acho que isso poderia ser um fôlego importante para esse mercado crescer mais e principalmente para poder gerar impacto mais rápido, né? Construir escolas, reformar escolas e entregar melhor educação mais rápido no interior do país. E isso vem muito também da vontade política do governo federal, não só para a gente estruturar o pagamento, mas também para financiar. Né? Eu lembro quando eu estava na secretaria, a gente, lá na prefeitura de Recife, né? Na secretaria, qual delas? Mas enfim, na prefeitura do Recife, a gente não conseguiu usar recursos do PAC, por exemplo, para estruturar as PPPs, para, por exemplo, fazer um aporte dentro do nosso projeto. Era só para contrato comum, que não faz o menor sentido. Às vezes você tinha lá na lei do PAC, eu podia para PPP de saúde, mas só de maternidade. Aí tinha PPP de saúde que a gente estava estruturando lá, também não podia usar. Então, são incentivos como houve em BH. A gente teve um aporte, eu não lembro qual a proporção, mas foi um aporte importante dentro do projeto que viabilizou esse projeto. Você perguntou acho que se você chegou a perguntar, né, o que viabilizou esse projeto anos atrás e que não voltou a acontecer. A gente teve um grande incentivo do governo federal ali no município. Então, isso, para qualquer um que quer estruturar PPPs, uma parte do CAPEX é sempre bem-vinda. Né? Sim. Um incentivo. Ale, muito obrigado. Obrigado. Pessoal, sempre um prazer. Espero que gostem, curtam, compartilhem, mostrem para os amigos e até a próxima.